Numa casa isolada, em meio ao gelo, uma mulher vive presa entre o silêncio da solidão e os gritos da própria mente. Enquanto cuida de um filho em estado vegetativo, começa a sentir uma presença estranha que observa ela nas sombras, mas o que parece ser imaginação logo se transforma em um pesadelo real, onde a linha entre loucura e verdade pode custar sua vida. O resumo desse filme começa nos apresentando a complexa dinâmica familiar de Mary, cujo o marido decide que a melhor solução para o comportamento de seu filho rebelde, Steven, é interná-lo em um colégio militar. O garoto, que se tornou um verdadeiro desafio em casa, não é filho biológico de Mary, mas sim o seu enteado, e a ideia de se afastar dela o deixa profundamente transtornado, apesar da despedida carinhosa que ela lhe oferece. Assim, essa viagem, que deveria ser um recomeço, se transforma em uma tragédia de proporções devastadoras quando, em meio a uma discussão acalorada com o pai, Steven impulsivamente agarra o volante do carro, provocando um acidente fatal. O filme então corta para 6 meses depois e o cenário é desolador. O marido de Mary não sobreviveu e Steven ficou completamente paralisado, confinado a uma cama, capaz de mover apenas levemente sua boca, e Mary agora é sua cuidadora em tempo integral, responsável por absolutamente tudo, desde sua alimentação e higiene, se tornando praticamente suas mãos e pés. E em meio a essa rotina exaustiva, a vida profissional de Mary como psiquiatra continua e ela recebe o caso de Tom, um garoto órfão que não fala e carrega profundos traumas emocionais. Assim, um laço surpreendente começa a se formar entre eles e Tom demonstra progressos notáveis, mas essa conexão é abruptamente interrompida quando a assistente social informa que o menino será transferido para outra cidade. A justificativa é um incidente na escola, onde ele teria quebrado o braço de um colega, e a transferência seria um recomeço forçado, uma decisão que Mary lamenta profundamente, mas ela não pode impedir, e em uma noite particularmente desgastante, enquanto cuida de Steven, um pensamento sombrio invade sua mente e ela se imagina afogando ele. Um lapso que logo se revela apenas um pesadelo, mas que espelha talvez um desejo dela. A realidade, no entanto, se mostra ainda mais estranha quando, em seguida, ela ouve barulhos misteriosos e encontra o vidro do carro quebrado e Tom encolhido lá dentro. Porém, a felicidade de revê-lo dura pouco e, após levá-lo para dentro para que ele possa se aquecer, Mary se retira para ligar para a polícia, mas uma porta bate misteriosamente e quando ela consegue sair do quarto, Tom desapareceu sem deixar vestígios. Assim, os dias seguintes são um borrão de angústia, com a polícia investigando sem encontrar pistas e Mary mergulhada em telefonemas infrutíferos para os serviços sociais. Depois, o terror volta a bater à sua porta quando, em outra noite, os mesmos ruídos despertam ela, culminando em um pesadelo vívido dessa vez, e ela fica desesperada e, tentando correr para dentro de casa, ela bate a porta com força e abre novamente, porém encontra Steven em sua cadeira de rodas, com a mão ensanguentada, como se ela tivesse esmagado a mão dele, e com os nervos à flor da pele, ela tenta manter a fachada de normalidade no trabalho, onde passa a atender um novo paciente adolescente, cuja a identidade e atitude rebelde a fazem lembrar de Steven
e como ele poderia ser se não tivesse sofrido aquele acidente. Assim, é através desse caso que ela conhece Doug, o pai do garoto, que demonstra um interesse por ela, sugerindo um encontro que poderia representar uma fagulha de normalidade em sua vida caótica. E naquela mesma noite, a preocupação de Mary com o paradeiro de Tom beira a obsessão enquanto ela folheia um jornal e se depara com uma foto do garoto e, perdida em seus pensamentos, os ruídos familiares de batidas voltam a ecoar pela porta, mas antes que ela possa identificar a origem, algo impensável acontece. Steven, seu enteado supostamente imóvel, agarra sua mão com uma força surpreendente, um gesto que desafia completamente sua condição e a obriga a se soltar à força. Depois, no dia seguinte, em busca de respostas, ela relata a sequência de eventos bizarros ao seu colega psiquiatra, o Dr. Wilson, que prontamente descarta suas experiências como meros sintomas de privação de sono e estresse, sugerindo um exame de sangue para poder prescrever algum calmante para ela. Pouco convencida, Mary então continua sua rotina até notar um detalhe perturbador: uma mesa de canto fora do lugar, revelando uma pequena porta que leva ao porão, e essa porta está entreaberta. Assim ela fecha e arrasta um móvel para tampar a porta, tentando ignorar a crescente sensação de que algo está terrivelmente errado. Depois, a tensão aumenta com a visita de Doug em uma conversa de tom sombrio, onde Mary confessa seu pavor pela segurança de Tom e, horas depois, já de madrugada, ela é despertada por um estrondo ainda mais alto e, com uma visão turva e desorientada, ela corre para o quarto de Steven e encontra o quarto vazio. Assim, o pânico se instala enquanto ela vasculha a casa, guiada por ruídos estranhos até uma pequena porta, novamente aberta, e, ao se aproximar, uma pequena mão de criança surge na escuridão e agarra a sua, fazendo ela recuar de terror. Ela então bate a porta, a barrica com a mesa e permanece ali, paralisada de medo, até o amanhecer. E pela manhã, Steven já está de volta à sua cama, com arranhões frescos em seu rosto, como marcas de unhas. Assim, desesperada, Mary liga novamente para o Dr. Wilson, que insiste em sua teoria de exaustão, chegando a insinuar que ela mesma poderia ter machucado o enteado sem perceber. Assim, a angústia de Mary atinge o ápice quando ela vê na televisão um alerta de criança desaparecida com o rosto de Tom estampado na tela. O filme então corta para a noite seguinte e, ignorando uma visita inoportuna de Doug, a quem ela dispensa sem rodeios, Mary desce ao porão, determinada a abrir a porta trancada com um cadeado, de onde os sons parecem emanar, e, em meio à sua tentativa de arrombar a fechadura, ela recebe uma chamada de vídeo do Dr. Wilson com uma revelação chocante. Os resultados do exame de sangue indicam a presença massiva dos medicamentos que Steven deveria estar tomando. Ouvindo isso, Mary nega veementemente, mas antes que a discussão prossiga, ela encerra a chamada, ou pelo menos pensa que o fez, e volta para sua tarefa. E do outro lado da tela, com a câmera do notebook ainda ligado, o Dr. Wilson testemunha a verdade aterrorizante. A cadeira de rodas de Steven vazia, e segundos depois ele vê o próprio Steven passar andando ao fundo, perfeitamente saudável. Assim, é nesse instante que o médico compreende que a realidade daquela casa é muito mais sinistra do que ele poderia imaginar. Finalmente, Mary então consegue arrombar a fechadura, mas no exato instante em que abre a porta, a energia da casa inteira se apaga, mergulhando tudo na escuridão, e com a ajuda de uma pequena lanterna, ela ilumina o cômodo recém-descoberto e se depara com Tom
Encolhido nas sombras, Avioshock a faz recuar em pânico, mas sua fuga é abruptamente interrompida pela figura de Steven, de pé e com um olhar gélido, e ele atinge ela com um golpe certeiro e deixa ela inconsciente. Depois Mary desperta amarrada dentro da banheira, com o Steven agora invertendo os papéis de cuidador e de prisioneiro ao banhá-la, e então que ele revela toda a sua mente doentia. Confessa que provocou o acidente com seu pai para não se separar dela, pois ele vê ela como sua verdadeira mãe. Ele também aprisionou Tom por ciúmes da atenção que ela dava para ele e que vinha sistematicamente substanciando ela com os seus próprios medicamentos para poder se movimentar livremente pela casa e ela ficar inconsciente ou com a percepção da realidade alterada ali na casa. E enquanto isso, o Dr. Wilson corre em direção à casa, já com a polícia acionada. Depois, de volta ao banheiro, Mary usa shampoo para lubrificar as mãos e se livrar das amarras, correndo desesperadamente para o porão para salvar Tom. E lá a cena é aterrorizante. Steven segura um machado e um martelo e está prestes a executar o garoto e, após uma tentativa falha de apelar para sua razão, Mary o confronta, primeiro com um rifle que ele zomba por estar descarregado e depois em um combate corporal para dar a Tom a chance de escapar e, em um ato de desespero e de coragem, ela incapacita ele momentaneamente e o tranca no porão, mas a trégua dura pouco, pois logo Steven arromba a porta e inicia uma caçada implacável pela casa. Logo, o Dr. Wilson chega, porém, ele é recebido com uma facada fatal. E, do lado de fora, Mary encontra não apenas o corpo de Doug no jardim, mas também Wilson, agonizando, que, em seu último suspiro, aconselha ela a manipular a obsessão de Steven em seu favor. E, seguindo o conselho, ela tenta uma abordagem psicológica, fingindo calma e prometendo a Steven que eles ficarão juntos, mas ele não se deixa enganar. Assim, a encenação leva a um confronto ainda mais violento na cozinha, onde ela consegue queimá-lo no fogão quente e, aproveitando uma breve distração causada por Tom, foge com o menino. Depois, a perseguição final os leva até a margem de um rio congelado, onde Steven, dominado por seu ódio, tenta afogar Tom e, vendo que todas as súplicas e promessas são inúteis, Mary toma uma decisão drástica. Ela agarra o martelo que ele carregava e atinge ele na cabeça com toda a força. Com isso, Steven desaba na água e desaparece na correnteza, pondo um fim definitivo ao pesadelo e deixando para trás as cinzas de uma antiga vida. Depois Mary se muda para outra cidade e, em um ato final de amor e recomeço, adota Tom, determinada a dar a ele o futuro que Steven tentou roubar. O silêncio que se segue à violência final não é um silêncio de paz, mas de peso. Ao se afastarem da pequena cidade, Mary e Tom não apenas estão começando uma nova vida, eles estão fugindo dos fantasmas que sempre seguirão eles, pois como se apaga a memória do mal que vestia um rosto familiar e que dormia sob o mesmo teto. A história não termina com a queda de um corpo no rio, mas no eco eterno daquele momento na mente dos sobreviventes. Mary, uma curadora de almas, foi forçada a descer ao mais profundo abismo da psique humana, descobrindo que o maior monstro não era o trauma silencioso de um paciente, mas a obsessão lúcida e calculista de quem ela um dia chamou de filho. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, te recomendo que você assista a esse outro filme que eu estou deixando aqui na sua tela, que também conta a história de uma pessoa com uma mente doentia. E também... Não esquece de dar o like e seguir o canal.